Fala aí, gente. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, uma coisa mais informal. O pessoal sabe que eu sou colecionador de HQs e me perguntam muito sobre quadrinho de super-herói. Então, principais perguntas: o que é bom? Eu nunca li, por onde eu começo a ler? Bom, para essa pergunta é simples. O mais fácil é você pegar um personagem que você já gosta, sei lá, eu assisti os filmes e gosto muito do Batman, gosto muito do Homem-Aranha, gosto muito do Homem de Ferro. Procure as revistas desse personagem e veja onde vai começar um arco e comece dali. No começo de um arco, pode ser qualquer um. Então você vai seguir dali, depois de um tempinho, os arcos duram entre 4 e 8 mensais, que a gente chama, né? Que são revistas entre 20 e 24 páginas. Lá nos Estados Unidos chamam de issues. Que pode ser mensal mesmo, quando a gente chama, ou pode ser quinzenal, mas chamam de issue do mesmo jeito. E aí você segue dali, ou mesmo que você pegue no meio de algum arco, siga dali. Aqui no Brasil, você não tem mais a mensal como ela era feita antes, tá? O mercado mudou. O que você tem agora são os encadernados. Então você acha que eu trouxe um encadernado só para exemplificar, que é um da Gata Negra. Essa aqui é uma história fechada, tá? Você tem as histórias fechadas também, eu vou explicar isso, porque é uma minissérie. Então você pode pegar um personagem que é seriado, que ele muda de desenhista, ele muda de roteirista. Você pode pegar um arco qualquer que você queira do personagem que você gosta de começar. Pode pegar os encadernados fechados também. E hoje em dia é nesse formato aqui, mais ou menos 126 páginas, é um padrão. Seis issues, né, que eles colocam nesses encadernados, na maioria das vezes, que você vai conseguir seguir o personagem, tá? Então você tem agora, para aqui no Brasil, né, falando no mercado brasileiro, você tem esses encadernados, que são publicados em banca também. Agora é meio complicado em banca, mas são vendidos na internet, direto da editora e tudo. E você tem outros formatos também. Então você tem encadernados, capa dura, ou mesmo capa cartão, que são histórias fechadas, tá? Esse aqui é um do Alan Moore sobre o Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, tá? Uma boa história. Então você pode pegar uma história fechada assim, que para ler do personagem que você quer. É bom porque essas histórias fechadas, elas não precisam seguir a cronologia do herói. Tem os formatos mais deluxe. Tem um aqui do Batman, que é dos 9,52, ele é considerado, esse aqui não tem a marca do Deluxe, mas não muda muita coisa não, só o preço, tá? Às vezes o Deluxe é um pouquinho mais alto. Essa aqui é um arco de histórias bem grande, tá? Do Scott Snyder. Todo mundo vê o Snyder e acha que é o Zack Snyder, não tem nada a ver, eles não são nem aparentados. Scott Snyder é um roteirista de quadrinho mesmo. Tá? O Ano Zero, que saiu dentro de uma fase chamada os 952 da DC, que tem coisa boa, mas a maioria é bem fraco. Mas aí você tem o arco inteiro aqui. Esses encadernados, apesar de serem mais carinhos, são bons porque você vai entender o arco todo. Você não precisa... Uma outra coisa que veio da cronologia anterior, você pode ficar um pouco perdido, mas nada que atrapalhe a leitura, tá? Então você pode pegar esses encadernados. Tem arcos, você tem também algumas coleções. Tipo essa aqui, ó, coleção definitiva do Homem-Aranha, que tem histórias fechadas aqui também, que normalmente são arcos, tá? Que as pessoas falam assim, é uma graphic novel? Não, gente, o graphic novel tem outro sentido. Isso aqui é um arco de histórias que saiu dentro da mensal do Homem-Aranha, tá? E que foi compilada nisso aqui. Então aqui você tem uma história, digamos assim, do personagem, tá? Tem várias coleções assim. Você tem o formato Absolute, que eu nunca vi sair para super-herói. O único personagem assim que eu já vi um Absolute, eu acho que foi o Monstro do Pântano. Tem o do Sandman, né? Mas são personagens meio afastados assim na cronologia. E você tem que agora tem saído no Brasil, normalmente eu pego o americano, que são os ônibus. Eu não tenho nenhum ônibus de super-herói nacional, mas eu tenho um da Marvel, que é o Conan, que foi o primeiro ônibus mesmo que saiu aqui. Ele é bem grosso, ele é caro, lógico, esse aqui foi 300 e poucos reais, mas é muita história, gente, é muita história.
Então esse aqui, ó, tem o Conan o Bárbaro do número 1 ao 26 e Câmara da Escuridão 4 e Contos Selvagens do 1 ao 4. Então você vê aqui, tem 26, 31 revistas mensais ou especiais aqui, mas tem mais ou menos o mesmo formato, dentro de uma revista só. Então aqui, se você quer ver o personagem, uma fase grande do personagem, você gostou muito, você tem o Omnibus também. Mas isso aqui é muito mais para colecionador, até porque não é um livrinho levinho que você vai pegar e vai ler deitado na cama. Você tem que apoiar para ler, né? Até para não destruir a lombada aqui. Aqui no Brasil, né, tem uma característica que todas as publicações Marvel e DC saem pela Panini. A Panini tem o monopólio. Então, se vocês quiserem ler, vocês são reféns da Panini. Panini tem um contrato internacional para distribuição de Marvel e DC. Não sei se no mundo inteiro, tá? Uma firma italiana. Então, eles não estão muito preocupados com o mercado brasileiro, não. Eles lançam o que eles querem pelo preço que eles querem, porque não tem concorrência e eles sabem que vão lançar e vai vender, porque é Homem-Aranha, Batman, Superman, Mulher Maravilha, X-Men, Wolverine, os caras sabem que vão vender, então eles fazem o preço que eles quiserem lá. Tá? Mas então você tem também uma coisa que tem que explicar, que a gente chama de run. Run é assim, você pega um roteirista e aí ele ficou, sei lá, 40 edições no Homem-Aranha. Então vamos dizer assim, o Dan Slott, não lembro quanto tempo ele ficou no Homem-Aranha, ficou acho que bastante tempo. Então vamos dizer que o Dan Slott ficou, sei lá, 60 edições no Homem-Aranha. Estou chutando, tá? Não sei se é isso mesmo não, mas ele ficou bastante tempo, ele ficou anos no Homem-Aranha. Então o Dan Slott ficou 60 edições escrevendo o roteiro do Homem-Aranha. Então o run do Dan Slott são esses 60 números que ele escreveu. E às vezes sai no ônibus inteiro, dependendo de quanto tempo o cara ficou, sai um ônibus só ou são mais de um. Mas fica. E aí tem o run do roteirista, que é o mais comum, que normalmente são mais longevos, mas às vezes tem run de desenhista também. Então você pega alguns desenhistas, tipo o John Byrne, que ficou sei lá quantos números no Superman, desenhando o Superman. Você tem o Steve Ditko, que foi o co-criador do Homem-Aranha com o Stan Lee. Então você tem um run enorme dele lá à frente do Homem-Aranha. E assim vai para vários personagens. E alguns personagens você reveza os desenhistas também. Às vezes mudam de uma história para outra para não ter atraso, essas coisas. Mas então, quadrinho de super-herói é só ler, gente. E outra coisa, não se preocupem com a cronologia, porque em todos eles é uma zona, é uma bagunça, tá? Você não vai querer que o Super-Homem foi criado em 1939, você vai ler tudo que saiu publicado do Super-Homem, até porque as primeiras histórias você vai achar completamente boba. Entendeu? O Homem-Aranha foi criado na década de 60, tem muito tempo. Então, não que não seja boa as histórias, mas assim, são histórias que, na maioria das vezes, não conversam mais para o leitor de hoje. Tá? Então, você leia o personagem, escolha um ou outro personagem. Agora, quadrinho é caro. Aconselho aí ler devagar, não queira ler tudo. Você pode ler digitalmente, facilita bastante. Se você lê em inglês, você consegue ler as mensais digitalmente. E estou falando legalmente, não precisa ser nada alternativo, não. Legalmente, você tem lá no Comixology, você tem no Kindle, você tem várias plataformas na internet, você tem como você ler a mensal e acompanhar. É pago, mas se você comprar na banca, você vai pagar também. Caso você se interesse muito e queira colecionar, aí sim, aí você vai começar a procurar coisas mais específicas daquele personagem. E aí você vai ter que dar uma pesquisada, aí sim vale a pena perguntar esse run, essa fase, essa história, para quem conhece um pouco mais. E aí acompanha, tem vários canais no YouTube falando só de quadrinhos também. E você vê coisas mais específicas do personagem que você gosta. Porque principalmente os personagens seriados, você vai ter coisas muito boas e você vai ter coisas muito ruins. Tá? Isso é comum, não vai ser toda a fase que é boa. E às vezes não é questão do roteirista em si, que às vezes o roteirista que foi muito bem na fase de um personagem passa para o outro
e perde a mão completamente. Isso é muito aleatório, tá? É claro que tem roteiristas melhores que outros, mas, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser um sacrilégio, mas eu já li história, por exemplo, do Alan Moore, que é considerado um deus nos roteiros, na fase que ele estava escrevendo o Capitão Britânia, que eu achei muito fracas. Então, assim, você pode se guiar um pouco pelo roteirista ou algum desenhista que você gosta mais do traço e tudo, mas não tome isso assim como uma coisa acabada, uma norma sua, assim, tipo uma lei. Então, vá na fé, leia, simplesmente leia e se divirta. Super-herói é uma leitura para você se divertir, é escapismo puro. Ah, mas tem a Piada Mortal, tem o Cavaleiro da Estrela, mas são coisas pontuais, gente. São coisas pontuais, tipo a Última Caçada de Kraven, do Homem-Aranha, que é ótima. Triunfo e Tormenta, que é com o Doutor Estranho e Doutor Destino, que é ótima também. Shambhala do Doutor Estranho, que é mais filosófica. Tem algumas histórias que te dizem mais alguma coisa, são mais adultas e tudo. Mas o super-herói foi criado para ser escapismo, para ser diversão. E é isso que você tem que procurar no super-herói. Depois você procura outras coisas, tá? Então, assim, leiam, que é muito divertido. Vai ter gente que vai falar assim, como falam para mim. Ah, você nessa idade, você ainda lê super-herói? Eu falei, pô, eu leio o que eu quero. O dinheiro é meu, o tempo que eu gasto é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Então, sejam vocês mesmos. Se vocês gostam, leiam. Leiam. Os outros não interessam, tá? Vivam a vida de vocês. Então, por hoje foi só essa conversa aqui com vocês, tá? Deixa o seu joinha aí pro canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Acompanhe o canal, ative as notificações, vejam os vídeos da Sara também, que são incríveis. Ela fala até melhor do que eu, né? Professora, né? Fazer o quê? Já foi tempo que eu fui professor, não sou mais. Mas acompanhe sempre a gente aí, que estamos aí. Aí eu vou fazer assim, já vai sair uma figurinha, né? Que o pessoal adora fazer figurinha. Então, é isso aí. Por hoje é essa conversa só com vocês. Fica todo mundo bem aí, gente.